família Atitude, eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre e paz para toda a vida de quem? Rainha, Patrick, Eric, Kaique. E da nossa netinha agora, a voz para toda a vida também, da Maria Lina com 1 ano e 4 meses, que é o nosso xodozinho. Bom, mas nós temos aí uma caminhadinha de 24 anos, né, juntos, de casamento, essa coisa toda. Só que a gente está com um casal hoje aqui muito, mas muito especial. O dobro. Assim, esse ano completo 50 anos de idade. Esse casal aqui tem de casado quase o que eu tenho de idade. Gente, isso não é para qualquer um. Ou seja, eles têm o dobro que nós temos juntos de relacionamento, eles têm o dobro de casados. Deixa eles se apresentarem aqui, porque eu não estou aqui para dar spoiler, não. Nós estamos aqui com o pastor Luizinho, com a irmã Denise, que também é pastora, que esposa de pastor, pastora é. Pastor, apresente-se para esse público maravilhoso. Ah, mas eu gostei da tua apresentação, porque nós também somos. Ah, é? Casados para Então, apresenta. Agora sim. Eu sou o Luiz da Denise. E eu sou a Denise do Luiz. Aí. Já casados para sempre, 48 anos. Ô, Glória. Nós temos 3 filhas já casadas e 4 netos. Pode falar aí dos nossos Posso netos. falar? Claro. Eu sou mãe de 3 lindas meninas, inteligentes, e avó de 4 netos. Você tem um netinho? Você não Uma sabe? netinha. 4 netos. A senhora tem 4? 3 meninas e um menino. Então, o meu são 4 meninos, que eu sou pai. Nós somos pais de 4 meninos. 4 meninos, É. e eu 3 E uma, meninos. e uma menina que veio a Agora, netinha. aí é o Deixou o xodó. vovô, mas olha... Mas o meu netinho tem um nome bonito. Não é igual. Não. Ah, tá, mas é Luiz com Z também, né? É, claro. Aí eu falo, e meu sogro fala que Luiz tem que ser com Z. É com Porque Z. se for com S é genérico. Mas É e aí, Luiz com Z. as E a- filhotas? E por falar em neto e filhos, né? A minha filha mais velha, ela foi a última a casar. E a Josi é casada com o americano, que Essa é a mais velha, a Josi é mais velha. a mais velha. Eu vou dar por ordem de idade, né? A Josi com o Brent, e nós temos a Rebeca, que tem 9 anos, e em agosto faz 10. E aí, em seguida, vem a Adriana, que tem casada com o Rodrigo, que tem 2 filhos, a Sara e o Luiz Carlos, o xodó. Aí, um parênteses aí, a gente carrega os filhos 9 meses, enjoa, vomita, faz isso tudo, elas nascem. E faz homenagem. Faz a homenagem ao pai, é assim mesmo, a vida é Nós- bela. Olha só como é que soa bem. Não, sinceramente, não quero de brincadeira. Eu normalmente eu falo que o nome Jesus soa bem, mas olha esse. Luiz. Olha, pastor. Não vou dizer que não. É porque, assim, o Luiz com Z é Luiz. É. O Luiz com S. Mas isso parece Swift. Muito bom. Bom, E a outra filha? E a Adriana, né? Falei. Agora a Juliana, nossa caçulinha, que tem a Elis e casada também com o Rodrigo. São 2 Rodrigos, tá? Na família. mas todo mundo gosta de Rodrigo lá? É, na família. Agora eu entendi porque o nome do neto é Luiz Carlos. Pode ter 2 também na Agora família. só tem rapaz na minha família é cheio de Luiz. É mesmo? É. Agora olha só, escute só. Os 3 genros, servos do Senhor. Glória a Deus. Isso não tem Louvado preço. seja o Senhor. Não Isso tem. não tem preço. Mas também é joelho no chão e boca no pó. Antes da gestação, durante a gestação, durante a criação e agora depois Pois. do casamento E também. também agora para os netos, né? Para Não, os já netos, começamos. já estou orando, Já tô orando já por isso aí. aqueles que Estamos orando. irão entrar na nossa família. Aprendemos isso e a gente não abre mão disso. Já A estamos orando. gente também tem feito isso, a gente tem aprendido, apesar de assim, a gente ter bem menos tempo do que os senhores, né, de casados. Enfim, a gente tem de como, desde namorado e casado, 24 anos. A metade do que vocês têm de casado. Vocês têm 48 anos. Mas eu tenho um filho já de 31 anos, né, que é de um relacionamento anterior que eu tive. A gente fala que nós somos pais. A Monique diz que nós somos pais, e é também, né? Aham, Porque com quando me certeza. conheceu já tinha o Ryan. E assim, a Maria Lina é neta dela, né? Amém. É um xodozinho de baba do mesmo jeito. Ela fala de mim, mas também faz tudo, né? Pela neta. Mas, enfim. E tem o Patrick com 22, o Eric com 20 e o Kaique com 13. E a gente sempre ora pelas namoradas, né? Porque os que já são com 22 e 20 já têm a namorada. Então, a gente vai orando
para que o Senhor coloque eles, né, mantenham eles no caminho, né, e elas também se aprumem no caminho, né, porque é o mais importante, porque a gente pensa lá na frente, porque o meu filho mais velho, o Ryan, que é casado, de 31, com a minha nora Maiara, se converteram após a minha conversão, porque eu tenho de convertido 14 anos, então ele foi se converter depois, alguns anos depois, e hoje eles estão no caminho, a netinha vai à igreja, então assim, a oração é que o Patrick, o Eric e o Kaique também, as esposas sejam convertidas, caminhem, que isso é mais importante. Eu acredito básico, que o né? preço para vocês de sair da oração, da boca no pó, como a senhora falou, não tem nada, sabe? Não vai ser É assim, mais gratificante do que... muito mais gratificante do que aqueles de um momento só de ficar ali orando, você vai fazer. Quando vê a recompensa, fala, valeu a pena. Mas quando fala assim, no dízimo, né? Trazei o dízimo e vocês serão abençoados. Eu não vejo a bênção como sendo isso, dinheiro. Todo mundo pensa logo em dinheiro, em carro do ano, apartamento de frente para a praia. Eu não penso assim. Eu penso que bênção é eu ter tido 3 filhas maravilhosas. Deram trabalho, mas tem gente que fala assim, eu tenho lá em casa 3 aborrecentes. Que aborrecente Já nada. profetiza, Se coisa você errada. entrar no mundo deles, eles entram no seu mundo tranquilo e você não vai dizer, o tempo antigamente era mais fácil. Não era. Existia droga, existia homossexualismo, existia perversão, atitudes de mau hábitos, tinha palavrão, tudo isso. Só não tinha internet como tem hoje, né? E não tinha, isso que eu ia falar. Menor, né? Não, A exposição, né? não tinha o acesso que tem agora, mas então a gente tinha que estar 24 horas de butuca ligada, né? Mãe, eu preciso ir na casa do meu colega para fazer trabalho. Não, traz ele para casa, eu faço um banquete para ele. Fazia um banquete. Eles adoravam ir lá para casa, porque eu fazia um banquete para eles, Mãe sobremesa, sábia, assim. hein? Sempre, Vigilante. sempre. Trazer, porque eu vou deixar ela ir para Ver quem casa de é. quem. E mesmo conhecendo eles, mas eu não conhecia o pai e a mãe, então, Uhum. aqui em casa. Isso Aqui é em sabedoria, né? casa. Não, e a gente vê muita história, né, há muito tempo. Muito e bom, a dona gente tem Denise. que estar atenta ao que a gente faz. Fala, pastor. Pronto, vamos lá, irmão. Ele é assim. Excelente! Gostei dessa técnica, pastor! Essa é boa, não, Muito obrigado, muito obrigado. É vivendo e aprendendo. A gente aprende com a experiência, irmão. Essa eu não sabia. Como começar aqui agora no podcast, eu... Gostei, bom Em demais. qualquer momento. Vamos lá. Muito bom. Bom, mas vou deixar, daqui a pouco a irmã Denise vai falar mais. Pastor, o senhor tem um trabalho aqui muito intenso na igreja, né? O senhor chegou aqui na Atitude, que na verdade era IBC. Quando o senhor chegou era Igreja IBC. Batista da Barra. O senhor Isso. chegou quando? 2014. 2014? 14. 14 não, 14. Isso. Ele é assim, se ele 2014. conversar com algum paulista, ele passa 2014. a falar... Não, mas isso daí é mineiros, é mineiros. É mineiro. Agora fala mineiro, É, cearense... Tá certo, mas esse a gente vai surfando de acordo com a onda. Olha! 14 de abril de 2014. Nossa, a memória tá boa. Então, Não, isso daí marcou. aqui na igreja, mas o senhor já caminhava em outro local e veio morar aqui no Rio? O pastor Josué e eu fomos colegas de seminário, né? Ele foi para Minas e eu fui para um bairro aqui chamado Campo Grande, para pastorear em Campo Grande. Campo Grande. Isso. Isso. Tinha um sítio lá. Então, eu fui para lá. Jardim Letícia? Jardim Letícia. Fui pastor lá durante 16 anos. Qual Lá em igreja lá? Igreja Batista Jardim Letícia. Igreja Batista do Jardim Letícia, tá? Sei onde é. Ela fica no Altinho, assim. No Altinho, sei onde Né? fica essa igreja. Aí, depois desse período, Lá eu trabalhava... nós íamos para missões. Só que a Denise ficou com um problema também de saúde, né, diabetes, esse negócio todo. E aí o pastor, nos reencontramos, ele foi lá na igreja 3 vezes, inclusive. Foi pregar lá? Foi pregar lá. Ele estava recém-chegado aqui no Rio. Aí ele fez o convite, mas eu fiquei acho que uns 8 meses, sei lá. Acho que mais ou menos 8 meses para descer. Orando, mas orando mesmo. Sério Junto com mesmo. a irmã Denise Foi até e ela- interessante você falar. Isso é Para importante. virmos para sabe? cá. Aí viemos. É a resposta de pra cá. Deus. Viemos pra cá. Isso é interessante. O senhor falou de Campo Grande. Eu conheço bem Campo Grande. Eu, como eu falei, sou convertido há 14 anos, né? Me converti em 2011.
Então, de 98 até 2004, eu trabalhei em Campo Grande. Eu dava aula em academia, eu dava aula de dança, que eram danças coreografadas, chamada lamberóbica, axé, essas coisas. Eu dei aula numa academia em Campo Grande, chamada Aqualife, ali no bairro de Campo Grande, que era perto do fórum de Campo Grande. Aí do outro lado, Jardim Do outro lado, Letícia, Jardim no Letícia. oposto. Isso. É. Só que eu fazia muito evento na noite, não era convertido. Eu trabalhava com música secular, né? Aham. Então eu conheço todos aqueles bairros lá. E sabe onde que ele se converteu? Onde? Em Campo Grande, no curso Casados para Sempre. Foi lá que. E aí na Maranata de Campo Grande. Depois de muitos anos. Depois de ter parado com a música, depois disso eu fui cantar, cantei até. Me converti, ainda estava trabalhando com música secular, e assim o Espírito Santo me incomodou e eu parei. Menos de um ano depois eu já. Aí fui direto. Aí, lá eu tive um encontro verdadeiro no Casados para Sempre, na Maranata em Campo Grande. E nós somos fruto conheço do a Maranata. Casados, né? E nós fomos. Fazíamos lá, morávamos na Barra, ia para Campo Grande fazer o curso. Rapaz, longinho. Testemunho nosso é forte. A gente vai ter um momento para falar sobre isso, que hoje são vocês que vão falar. Mas aí, por que eu estou falando isso? Eu conheci a igreja, eu visitei uma vez lá. Eu fui uma vez com um amigo lá, me levou para conhecer, eu assisti um culto lá e não era convertido, eu fui assistir um culto lá. Porque assim, eu creio que Deus já tinha um projeto na minha vida, que desde criança eu já frequentava a igreja evangélica. Mesmo tendo sido católico, eu tinha um vizinho de muro que me levava na congregacional em Brás de Pina. Eu ia lá quando criança para a escolinha na sala dominical. E o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida, já tinha sido plantada a semente. Aí depois, quando jovem, eu tinha um tio que começou a igreja, me convidou, eu comecei a fazer uns trabalhos. E aí Deus foi indo até que, através do Casados para Sempre, eu fui resgatado, para a glória de Deus. Casados para Sempre. E hoje a gente está aqui servindo, né? Muito no Ministério da Família. Que aí é a forma da gente retribuir a Jesus aquilo que ele tem gratidão. feito na nossa vida, né? Amém, irmão. É servindo, né? Claro. E aí, falando em servir, o senhor hoje, pastor, está aqui, veio para a Atitude, né, em 2014. O senhor hoje está aqui dentro da Atitude, trabalhando no CETIF, né? O que é o CETIF? O CETIF, para o pessoal entender melhor. Antes de mais nada, o CETIF foi algo que também nasceu no coração do pastor Josué. A gente precisa ter esse entendimento. Uhum. O pastor Josué, ele é cheio de projetos, todo mundo sabe disso. Sim. Sim. Um visionário. É um visionário. É um visionário. É um visionário. Então, ele falou, Lizinho, monta o CETIF. Ele deu mais ou menos algumas diretrizes ali. Aí nós montamos. O CETIF tem visão, tem missão, tudo direitinho, que é Centro de Tratamento Integrado da Família. Então, no CETIF, a gente tem aconselhamento pastoral, do aconselhamento pastoral independente, se é casado ou pessoas individuais, solteiras, a gente atende todo mundo ali com essa visão, tá? Então, tem os aconselhamentos pastorais, e quando se trata de casais, a gente dá o plus, que é exatamente Casados para Sempre, não instrui a BES. Sim. Então, a gente agrega o valor de aconselhamento pastoral com tudo aquilo que Casados para Sempre nos deu, Paz para toda a vida, etc. e tal. Sim, sim. Trabalhamos Então, a em gente- conjunto. Utilizando a gente essas agrega ferramentas, com né? essas ferramentas. Então, pega tudo aquilo que você obteve em aconselhamento cristão e pastoral, especificamente, agrega com esses valores e ajuda muito. Dentro disso, já que é integrado, nós temos psicólogos, psiquiatras, nutricionista, tem aula de inglês também, houve um período com aulas de dança que nós tivemos. Música, Agora, tem alguma coisa ligada? não, música Música é à não, parte, né? música ficou à parte, Tá. tanto que dança agora foi parte deslocado também, lá, né? Foi deslocado. Então, tem esse universo, tem mais coisas aí, tem a Advogado. auriculoterapia, a advocacia, sendo que a parte jurídica dá tipo uma orientação apenas. Sim, para a pessoa pelo menos ter um norte, né? Se a pessoa Ponto quer de que partida, faça né? um processo, aí vai lá no escritório do advogado para não ter nenhum vínculo especificamente. Só dá uma consultoria para isso. Muito bom. Né? Entendi. Então, é assim que a gente trabalha ali no CETIF. Né? Dessa forma aí que ocupa aí um O bom senhor hoje tempo. também está responsável lá pela Uniatitude, né? Tá, a Uniatitude agora tem um mês e... Eu acho que é um mês e uma Quando o semana. pastor Felipe Freitas foi para foi Curitiba, lá para- né? Aí o senhor assumiu. o pastor Josué... Direcionou o senhor para colocou lá. lá E hoje lá no Uniatitude é o seminário Querigma, que é o carro-chefe lá? Hoje lá tem. O Uniatitude, na realidade, ele nasceu no coração do pastor Renato, né? O pastor que que já faleceu na faleceu. pandemia, né? E ali o que acontece? Dentro do Uniatitude, a gente tem o seminário, que é o Querigma, o Querigma presencial e online,
a gente tem o Esferas, que é o Esferas, é o curso também, com parte teológica e também pela visão da igreja em primeiríssimo lugar. Sim. Por quê? Para que eles serão enviados para campo, para plantar igrejas. Implantar as Esses igrejas aí, campos, né? tá? E tem o que a gente denomina ainda como Escola do Avivamento, que vai mudar. Isso daí, o nome vai ficar um nome mais convidativo e um nome mais simples de entendimento. Nosso pastor tem orientado em relação a isso, que são os primeiros passos daquele que chega à igreja. Aquele que chega à igreja, o que é a igreja? Membresia, batismo, crescimento no espírito, A visão da igreja, que é importantíssimo que a pessoa entenda, principalmente essa característica de em célula e com célula, nós somos em célula, discipulado, ou seja, depois tem todo um crescimento que vai ser dividido nessa nova versão em módulo 1, módulo 2 e módulo 3. É oferecido também lá no Uniatitude alguns cursos extras, que a gente chama de cursos livres, tá? Cursos livres. E, recentemente, o Uniatitude recebeu uma liberação do MEC para termos ali uma faculdade. Olha, que benção. Faculdade teológica, então, nós Vai vamos ter a faculdade Teologia e pedagogia. Opa! Aí o Muito que bom. ocorre? Isso daí deve acontecer no próximo ano. Tá. A única Para coisa 26, o projeto é para 26. a gente já está trabalhando para isso, Já para está trabalhando 26. para 26. Já foi liberado pelo MEC, agora sai no Diário Oficial, mas tudo já está sendo... Maravilha. O MEC, por exemplo, essa semana não, na sexta-feira da semana passada, já estava um representante do MEC lá para verificar as acomodações. Sim, se eram adequadas, né? Exatamente. Todo um critério que eles têm Algumas de coisinhas avaliação. a mais que tem que ser feita ali. Sim. Tá? Mas o primeiro passo foi dado, já foi liberado, e a gente está trabalhando Muito em relação bom. a isso. Algumas modificações acontecerão a nível de querigma, exatamente, se tem uma faculdade teológica, Sim. e se tem o querigma também, teologia, mas com visão da igreja, mas as coisas não podem ser... Vão ser distintos, né? Vai ter o seminário vai ter ali. que dar uma mexidinha, Tá. né? Uma Entendi. reorganização. Eu em relação a isso. falei com o senhor aqui no início, né, que aí tive essa questão da minha conversão, foi através do Casados, e logo em seguida do Casados eu fiz o seminário na Maranata Evangélica, né, do pastor Paulo César Brito. Aham. Lá eram 2 módulos, aliás, básico, 2 anos, e o médio, 3 anos. Eu fiz 5 anos. 2 vezes na semana, ela me acompanhou nos 2 primeiros anos, aí depois eu comecei sozinho, e morava na Barra e ia para Campo Grande. E aí eu fiz mais um ano, fiz uma convalidação pelo IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, foi o pastor Gilberto Malafaia, o fundador, aquela coisa toda. E nós conseguimos uma última portaria que teve no MEC para poder tirar o certificado convalidando como convalidação. nível superior, né? Então, assim, eu não tinha o nível superior, porque eu não me formei em educação física, apesar de ter estudado, eu não tirei diploma. E aí eu Deus consegui queria ele tirar. como... E Deus me tirou da atividade física para me colocar como parte teológica. Olha como é que Deus faz. Muda tudo, transforma tudo, né? Tudinho. E aí, por que eu vibro? Eu vibro muito com isso porque eu vejo que é muito interessante a gente ter esse tipo de qualificação dentro da nossa igreja. Porque quantas pessoas a gente vai poder estar alcançando que tem o seminário e quantos pastores hoje a nossa igreja está formando, né? E podendo ter um seminário nosso dentro da visão da igreja, que é o método, é o MPS, né? O método pastoral o nosso simplificado. simplificado. E aí, ligado ao seminário, o querigma, hoje sendo um oficial, um seminário oficial de pastores, né? A pessoa vai estar formando pastores para o mundo todo. Porque não é só para o Brasil, né? Para o mundo, né? Que a gente Nós forma. fizemos uma enquetezinha, perguntas, né? Internas, quando eu cheguei lá para saber o nível também. Inclusive, eu tenho que apresentar isso. Daí, os alunos responderam. É tipo uma avaliação 180. Sim. Né? E foi boa. Pelo menos... Feedback essa foi daí, muito bom dele, foi positivo. Esse feedback foi apresentado para mim agora, na segunda-feira. Né? bom. Tive a reunião lá com o coordenador, ele me apresentou isso. Mas não quer dizer que a gente não tenha que mexer. Sempre Sim, tem que buscar a melhora, porque a ideia, como é assim, se a gente faz no meio secular, né, melhorias, porque para Deus a gente não vai fazer? E para o Senhor tem que ser com excelência. né? É verdade. A gente tem que fazer com excelência. Eu converti nova, né? 13 anos. E sempre tive essa visão de que para Deus tinha que ser com excelência. Não sabia por quê, mas eu tinha essa visão. Desde nova, quando a senhora se converteu, já te ardia no coração Já isso. ardia isso no meu coração.
E quando eu fiz educação religiosa, né, que eu fiz, ele foi para o seminário, olha como Deus fez. Ele foi para o seminário e eu já tinha sido chamada no coração há muitos anos para fazer alguma coisa específica. E no tempo que eu estava me procurando, tinha o IBER, que era o Instituto Batista de Educação Religiosa. Só que era na Tijuca. E na Tijuca, eu tenho 3 filhas pequenas, eu não tinha como me deslocar. Vocês moravam onde na época? Em Realengo. Longe. É longe. De Realengo para Tijuca era uma viagem. Tinha Para ele, duas conduções no mínimo. Não, e eu trabalhava no Leblon. Nossa. não, para ele era dificílimo, mas para mim era difícil porque eu tinha as 3 para cuidar. Então não tinha com quem deixar. Mas Deus, eu falo que Deus, eu era uma improvável, mas Deus foi me preparando ao longo da minha vida. Benção. Porque mesmo eu sendo improvável, né, segundo o que a gente pode conceituar, Deus já ia me limpando, assim, tirando. Eu estudei em Botafogo. E depois de casada, eu encontrei uma amiga que estudou comigo e ela me contou uma coisa que eu não sabia. Meu pai, ele fumava, meu pai não era evangélico e me ensinou a acender cigarro. Os colegas da escola do São Fernando me levavam para perto deles para acender o cigarro. Eu, inocentemente, achava que era um cigarro igual ao do meu pai, né? Era maconha. Misericórdia. E eu acendia de todo mundo, eram vários. Olha. E até eles aprenderem, eles queriam me vestiar, eu não sabia, eu não tinha essa malícia. Maldade. Até hoje eu fico assim, meu Deus, eu era muito mais idiota do que eu ainda sou. Não, na Bíblia não é idiota. Insensato. Insensata, é verdade. E aí, quando minha amiga falou, Denise, você tem certeza que você não sabia que era maconha? Eu falei, absoluta, amiga. Como que eu vou acender cigarro de maconha na minha vida? Maconha, para mim, era a droga pior do mundo. Mas naquela época era, né? Era algo assim, e hoje em dia as pessoas normatizaram ele como se fosse... Até remédio. Tentam. Não, rapaz, sabe o que eu descobri aí que me falaram? d'água. Que tem pílula, né? Tem, agora receitam e tudo. pílula Agora de coisa. pelo Ministério da Saúde, normatizado, mas é mas cannabis. são doses, Coisa. não mas é a ali- cannabis, no É, caso, né? é. Pílula, essas coisas são Para negócio de câncer, esse negócio. câncer, para sistema nervoso, tem um monte de situação. É. Mas é diferente do que ofereciam Agora, para a senhora da droga. Você vê, hoje, aos 69 anos, é que eu vejo assim, meu Deus, como o senhor foi bondoso comigo. Meu Deus, eu não merecia tanto cuidado Deus já tinha um propósito na sua vida, na né? minha vida. Porque é engraçado. Quando eu me batizei, eu frequentei, naquela época, vocês vão rir de mim, a classe de catecúmenos. Catecúmenos. Novos convertidos. Novos convertidos. Novos já ouvi falar. Tem gente que não sabe o que é. Eu não sabia. Não. Então, eu ouvi novos falar. Novos. Porque na época no seminário tinha um professor meu que sempre foi batista, o pastor Maurício, e ele falava que ele Isso mesmo. tinha passado pela classe dos de catecúmenos. Novos convertidos. Novas E convertidas. assim, o que leva esse tempo todo, assim, né, de ministério e tudo? Qual o segredo para manter esse casamento feliz que vocês têm? Conta aqui um pouco, porque perfeito não é. Não é. Não, isso não Vou existe. falar isso. Já começa. Gostei dessa tu frase aí, esqueceu da perfeito Bem não Mais tem. TV aí, rapaz. Como é que eu vou falar que vai ter um breakzinho para eu falar sobre isso? Eu não posso esquecer olha dessa lá, parte, não, mas porque não tem esquecer comercial esse dela. negócio, não, tchan, tchan. Perfeito não é. Já dá para notar, ó. Eu sou branca de Portugal. Aí eu tô mais moreninha porque eu maquiagem, pego sol. E aí, quer ver Mas só? eu sou Um dos branca. motivos que não entramos na Índia Ah, foi por isso. Que ela é branca. Eu sou indiano. Fisionomia que eu tô falando. O jeitão. Na Quer época dizer, agora eu mudei um pouquinho. Mas botou ela, assim, não. Você, minha filha, Porque tem um você problema não com entra aquela terra fora. lá, né? Mas você não tem um entra preconceito nem reverso pintada. lá, É. né? Ele falou, só se você pintar teu cabelo de preto, mas não poder deixar um fiozinho. Mas branquinha, né? Adianta Não, naquela preta, não, naquela época. Portuguesinha, portuguesinha. Portuguesa, portuguesa. E eu tinha pavor disso. Entre aspas. Hoje não, sabe? Mas quando eu era pequena, porque sempre falaram para mim que português é sujo. Não gosta de banho.
E não é questão do português, é a Europa. É, a Mas cultura eu, como europeia, eles criança, tomam menos banho que nós, né? Por causa do clima. É frio demais. Mas eu, como criança, tomei isso como português, então não quero ser português. Minha mãe era limpa, mas aquelas limpas que o chão dela, que era de Brilhava. vermelhão, brilhava, parecia um espelho de tão Mas limpo. era uma cultura, né? Que tinha É, isso aí. cultura. Cultura. Minha mãe também cultura. veio dessa cultura aí de deixar tudo muito limpo. Muito Mania de Minha mãe limpeza. e meu pai já era o oposto. Então, por isso que aí meu pai falava umas coisas para mim, mas graças a Deus, Deus colocou uma mãe para mim maravilhosa. Se eu sou cristã hoje, eu agradeço a Deus pela mãe que me deu. Graças. Não tinha nem primeiro ano primário, tá? Mal sabia ler e escrever. Mas ela vivia Cristo na vida dela de uma maneira impressionante. Ímpar, né? Ímpar. Quando ela faleceu, os pastores que estiveram presentes falaram para nós estamos perdendo uma joia rara. Olha, o Não, legal. isso que me pode dizer, não, consolou. a minha sogra ela era bênção diferente. mesmo. Mas lembrando. Vamos lá, irmão. Eu vou contar uma historinha rapidinho. Historinha não, história com Pode. H mesmo, mas só um detalhe, irmão. Tá do primeiro Vou, claro. Ah, Mas Não pode deixar. Não, Não não pode. pode. Não pode. Sabe por quê? Mas Posso uma contar? coisa, só um Antes de instantinho, você entrar. só um instantinho. Só um instantinho mesmo. Eu não falava muito não, irmão. Eu era muito calado. Aliás, vocês já devem estar notando. Eu brinco, eu falo, mas tem hora que eu calo. Uhum. Mas depois que eu fui para o Ministério Pastoral, Não Teve tem que jeito. falar. rapaz, parece uma agulha, mas mesmo assim, agulha no disco. Mas tem hora que eu travo. Travo mesmo, é jeito. Mas sua Família personalidade, mineira é né? assim. Mas aí, vamos lá, irmão. Você fez essa pergunta para a gente aí. Nós namoramos, enquanto a gente estava falando 48 anos, sabe o que veio na minha cabeça? 50. É. Por causa de 2 anos 2 entre anos. Nós já namoro estamos e com noivado. 50 anos Vocês Estão juntos 50 há anos, 50 meio anos. século. 50 anos. É porque nós Eu fiquei namoramos- pensando, a gente namoramos só fala e em tempo de noivamos casado, né? Casados, né? Então É, vocês foi. começaram a namorar na época que eu nasci, em 75. Aí, meu É. filho, então até logo um abraço. Mas vamos lá, foi 1 ano de namoro, 1 ano de noivado e logo depois. Sendo que, o que aconteceu, irmão? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Muito pelo contrário. Eu fico até feliz. Eu pedi a Deus do jeitinho. Queria branquinha, lourinha. O cabelo da Denise era na cintura, rapaz. A única coisa que eu fiquei triste foi quando ela teve que cortar esse cabelo aí, né? Tá com criança pequena. Né? Mas foi daquele jeitinho. A gente, mais ou menos a mesma idade, né? Eu sou mais velho do que ela, pouquinho tempo, mas é mais velho do que ela, sou mais velho do que ela. 2 anos. Né? Foi. 2 anos, fiz 71, ela tem 69. Mas a gente regula a idade, formação, até licença, formação acadêmica também, esse negócio todinho. Então a gente regula mais ou menos isso. Mas eu nunca imaginei, quer dizer, ela nunca imaginou que eu seria pastor. Nós Porque nunca imaginamos isso. eu tive um chamado desde pequenininho mesmo. Só que eu fui meio sem vergonha e pedi a Deus que me desse um tempinho de forga no mundo. Isso. Uma forguinha, né? Não, mas ele não foi no mas eu mundo, não fui, não. não. Eu me formei, eu Ele queria me só se formar. formou, engenheiro. Aí Deus me deu lá. Não aceitou o os chamado cursos. pastoral logo. Mas ele já era Não, pastor. mas eu já, estava pastoreando. mas como é que se diz? Eu pedi essa oportunidade. E é interessante mencionar isso antes de Desculpa, falar outra segredo. questão do casamento, pelo seguinte. Que ele não deixa eu falar. No tempo, Depois eu quando a gente falo fala também. tempo de Deus, é tempo de Deus e vontade de Deus, não estou falando permissão só. Uhum. Houve um período da minha vida que Deus permitiu as minhas formaturas, mas teve a vontade de Deus. Quando eu estava no ápice mesmo da minha carreira, foi quando acabou. Ele deu rasteiro. E eu Volta. senti isso Tá indo realmente. longe. Quando E o senhor fui chegou ali no topo no da topo, carreira, tava... e ele falou, é agora. E o interessante disso tudo, irmão, tudo aquilo que Deus me deu, eu uso no ministério pastoral. Isso que é interessante. Bom, Muito. casamento, por quê? Desde o início, como eu falei, eu pedi ao Senhor a minha esposa. E eu tenho que ser grato a isso. Antes de vir para cá, eu até peguei o famoso texto de Provérbios, né, 3,18, né? Que o Senhor, Ele abençoa verdadeiramente esse manancial. É meu manancial.
Aleluia, Ai, glória que a lindo. Deus. Tem uma vírgula. E eu tenho que me alegrar com a mulher da minha mocidade. Vão me chamar de maluco. Mas eu não estou nem aí, irmão. Eu olho para minha esposa, eu sei que nós dois estamos com idade. Mas eu não vejo Denise com idade. Além do que ela é muito bonita, né? Então, conclusão. Não, mas Ainda tem aquela não menina falar que isso. você conheceu. Olha que eu tô Oh, meu Deus. eu estou falando isso, né? Mas porque é eu tô aqui verdade. com vocês, não. Para onde eu vou, eu falo, é o que eu sinto, realmente. O que eu sinto é Ainda isso. enxerga aquela menina que É. você conheceu, como orou pedindo a Deus, e ele lhe deu Porque e a enxerga assim. é a Bíblia, é o meu manancial. Esse é o meu manancial. Quiçá que todos pudessem entender isso nos seus relacionamentos conjugais. Estou sendo muito sincero. Se tem uma notícia para ser dada aqui, não é sobre nós, mas é efetivamente daquilo que Deus proporciona aos casais e que eles entendam isso. Essa que é a grande verdade. A gente pede, mas não somos gratos. Verdade. Está na hora A de Bíblia fala sobre isso, é desfrutar da mulher da sua mocidade. Da sua Desfrutar mocidade. com a mulher da sua mocidade. Exatamente. Né? Está lá, está escrito na palavra de Deus. É. Então tem que me alegrar É com isso. isso daí. Essa que é a grande verdade. Diferenças existem? Claro que diferenças existem. São duas pessoas distintas, ora bolas. Não tem- Mas aí é que tá, diferente não é porque o sexo mágica. masculino e feminino. É, Muito só que tem um diferente. detalhe: não existe mágica, Não. existe sabedoria. Ontem eu fiz um atendimento de emergência de gente que não é do nosso estado, é de Minas. Veio para cá para eu atender aqui. Me senti honrado com isso, mas ao mesmo tempo eu vi como que nós precisamos falar das verdades que a palavra tem. Então, como é que o casamento é assim? Uma coisa muito simples, minha esposa já falou aqui no canto. Nós sempre convidamos Jesus, gente. Sempre convidamos Jesus. Vamos para o primeiro almoço? Então vamos. Na primeira refeição, casamos no sábado, viajamos na segunda, no domingo a gente estava na nossa casa. Aquele cheirinho de novo é a melhor coisa que existe, né? Não sabia fazer nem arroz. Mas aí eu olho o primeiro segredo, então, já que a gente, não sei se isso é segredo. Nós nunca escondemos um para o outro das nossas dificuldades. Denise estudava e trabalhava e eu estudando e trabalhando. Sim. Eu sabia fazer muita coisa, irmã, quando eu me casei, que eu falei para ela, trocar bujão de gás, mais nada. Prendadíssimo. Prendadíssimo. Não tenho vergonha. Porque não tinha tempo eu queria para ser trocar e chamar cientista, minha irmão. sogra. Então, toda a minha formação era para ser um cientista. E Deus me Focar nisso abençoou aí, em relação a isso. Na minha primeira gestão, era um lugar que eu pedi a Deus. O lugar era piso elevado branco, paredes brancas, com telas de computador em volta assim, da sala toda, os computadores aqui. Um ambiente tecnológico, mas especificamente para isso. E Deus me deu aquilo ali. Eu sou grato a Deus por isso. Está passando do horário? Não, a gente Não. tem 5 minutos, mas vamos Mais falando. 5 minutos. Ah, irmão, 10. vamos lá. Vamos lá. Aí o que acontece? Pedi a Deus, pedimos a Deus, sempre a presença de Deus na nossa vida. No primeiro almoço, eu já sabia que ela não sabia cozinhar e ela sabia que eu não sabia fazer nada. Tudo bem. É uma característica do casamento, não esconder. A gente fala, não, você tem que se relacionar, conversar, etc e tal. Se você não conversa, você não sabe o que tem lá do outro lado. Essa que é a verdade. É verdade. Nós Verdade. estamos há 48 casados. Se você perguntar se conhece Denise, eu conheço parte dela, mas o dia a dia que vai sendo descortinado, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. É o dia a dia que vai descortinando um ou outro. Sempre tem uma novidade. Então, o que é que nós fizemos no nosso primeiro almoço? Tudo bonito, porque tinha aquele negócio que nós ganhamos, aquele negócio parece prata, que é no seu nome. Chalé. Aquele negócio, sim, prataria bonito. toda bonita. Isso. As Comprei louças. logo, para ficar legal aquela mesa, uma garrafa de Coca-Cola. Cheguei até uma garrafa de Coca-Cola. Colocamos lá na mesa, muito que bem. Ela fez. A Denise não é exigente com comida, mas ela fez aquilo que ela gosta de comer. Então, ela fez arroz, batata frita, bife e salada. A salada. Esse foi o primeiro almoço de casamento. Primeiro almoço. Então, estava muito bonito coberto.
quando? lá naquele negócio fechadinho, Mas você não muito falou da lindo. arrumação. Vou falar. Aí o que acontece? Agora Nós eu vou colocamos, dar um tique nele, não está nós deixando eu colocamos falar. três pratos na mesa, 3 jogos de talheres e 3 copos. Talvez vocês estão falando, pronto, endoideceu de vez. Não. Eu chego e me arrepio. Não endoidecemos, porque se nós colocamos sempre Jesus como uma prioridade na nossa vida, desde o início do nosso namoro, não é numa hora dessa, como também no dia de hoje, que a gente vai deixar Jesus de lado. Uau. Então, nós iniciamos assim, Era com os 3 pratos. Mas aí serviu outro prato? Não, irmão, não é isso não. É igual aceito o seu, em memória. Mas nós oramos Que para a lindo. presença do Senhor estar ali conosco. Tá? Então, com os pratos, tudo direitinho. Começamos o alimento. Então, servi Denise lá com arroz, servi meu prato, aquele negócio tudo direitinho. Bom, mas eu fiquei quieto. Eu tenho que honrar. Eu já sabia que ela não sabia cozinhar, por que eu ia cobrar dela? Não Você tinha quer contar como. o restinho? Não tinha como reclamar. contar? Conta, Agora Agora é a tua vez. Agora é a tua vez. A hora de ser desmascarado é minha vez. Pra não dizer que ele está falando mal da senhora. Homem sábio. Ele é muito sábio. Aí ele está deixando a senhora falar da Nossa, parte. vai lá. mas ele é muito sábio. Olha, Eu já Eu aprendi me aqui com arrependo. ele. já. Eu me arrependo. Arrepio. Eu fiz um arroz. Sabe aquele papa? Arroz. O pior do que arroz Unidos venceremos, né? Ele fala assim, o arroz está unidos venceremos. Eu tinha ouvido isso pela primeira vez. Eu falei, o que é isso? Unidos venceremos? Para não falar papa, ele falou unidos venceremos. E o bife, a mãe dele falou que ele gostava de bife bem passado. Aí a senhora só lá de sapato. Irmão, casamos no dia 15 de janeiro, em pleno verão. Ela esqueceu e passou muito óleo de bronzeado no desgramado. Mas exatamente, ele não brigou, ele não... você comeu, pastor Luizinho? Não, ela vai Pois contar, é. pera um instantinho. Não conseguimos comer. Perdão, um Comemos breakzinho. a salada. Não, pera um instantinho, E a não batata fala, frita? não, calma, Ah, não, batata peraí. Deu pra comer a batata Não, ela frita? avançou, pera um instantinho. Segundo, o que adiantava eu julgar minha esposa? Concorda? Sim. Já Foi sabendo da quando ela falou, tá ruim, né? Aí eu falei, bom, já que você falou, Eu não posso mentir. Não. Eu vou eu falei, concordar. ó, Realmente. aí sim que nós partimos para o segundo prato, que foi o primeiro mesmo, Primeiro e único, a salada. que é a salada. E com a Coca-Cola. Bebemos um litro Coca-Cola e todinho de salada, Coca-Cola. foi tudo bem. Deu tudo certo. certo. A batata frita, você perguntou, mergulhada no óleo, mas estava tudo lá. Mas Tinha batata frita congelada. Tinha que descascar descascar. e fritar. Eu Deixou ela lá descasquei dando. e fritei, Deixou ela mas não dando. botei nenhum papelzinho. Deixou ela tomando um pra banhozinho puxar. no óleo, Eu né? sabia. Eu não sabia nada. Meu Deus. E sabe o que eu acho bonito? Que vocês aprenderam juntos, né? Junto. Construíram aprendemos. junto. Aprendemos, irmã, aprendemos. Eu não tenho, é aquilo que eu te falei, eu não tenho vergonha das coisas. Por exemplo, eu choro para show. Choro. É eu mesmo, me lembro pastor? que eu choro. Eu tô com vontade de chorar. Ai, Já que tô lindo. vendo, já. É Lembrando, verdade. emocionando. Ai, que lindo. Que benção. A gente aprende com isso. O homem chora, só chora o homem que Olha- é forjado segundo o caráter de Cristo. Rapaz, no meu primeiro ministério, aconteceu um fato, até dá licença, está falando do casamento, não vou mudar? Até hoje eu sou assim, eu estou pregando. Tem hora que eu tenho que parar de pregar. O Espírito Às Santo vezes vai- as pessoas não vão entender porque eu parei ali, eu também não estou preocupado que elas entendam ou não, para não chamar atenção. É porque realmente vem as lágrimas. Mas aí eu me lembro como se fosse hoje. Terminei de pregar, era no domingo pela manhã, fui à porta para cumprimentar todo mundo, cumprimentei sempre as vê os ovelhas dois. todinha, voltei ao gabinete. Quando eu sentei no gabinete para dar uma descansadinha, bateu a porta. Né? Quando bate a porta, né? Bateu a porta. Ela pensou que eu tivesse batendo a porta. Onde que vem? Bateu a porta, eu falei, pode entrar, por favor, no gabinete. Puxa, brincadeira. Aquela senhora vira para mim e falou assim, pastor,
tu és um homem muito frouxo. Aí eu levei um susto com aquele negócio. Eu falei, ô irmã, que negócio é de homem muito frouxo aí? Não estou entendendo esse negócio, não. O Luiz com Z? Poxa, não, cara. Eu falei, que é isso aí? Isso aí. Aí, mas ela não é brasileira. Aí... O europeu eu é meio falei, grosso. Irmã, olha só, a senhora não se emociona quando fala o nome de Jesus? Ela ficou olhando para a minha cara assim, eu falei, a senhora tem que se emocionar, porque o que ele fez por nós, que não somos merecedores, inclusive ainda hoje, é algo que toca, é algo que emociona, é por isso que a senhora me vê chorar. É verdade. Então, como que a senhora diz um negócio desse? E outro detalhe, ela não fala, mas isso aqui no Brasil não, hein? A senhora falar para um homem que ele é frouxo, a coisa fica estranha, porque a conotação aqui é outra. A conotação aqui é outra. A senhora tem que entender isso. Vai entender já qual é a nacionalidade deles. Já que você vai entender. Está entendido? Né? Aí ficou tudo bem. A gente tem que entender isso. Eu vejo, voltando à outra parte, né? O almoço de casamento. Mas eu vou voltar mais um pouquinho aqui, que já fechou ali no almoço assim. Um casamento, irmão, tem que ser algo em que o Senhor, ele precisa estar presente. Todo mundo tem que entender isso. Eu peço até licença do jeito que eu estou falando, parece que eu estou impondo. Se quiserem entender que eu estou impondo, tudo bem, então eu imponho mesmo. Seria o Senhor tem que estar sempre à mesa Tem. no casamento. Tem que a estar. mesa é lugar Tem. de comunhão, Tem. reconciliação, de Tem. lavar roupa suja. O Senhor tem É sempre ali. que estar à mesa. Conversação, É né? ali, porque tem outro detalhe. Não adianta você decorar texto bíblico. Estou sendo muito sério, você tem que pegar o texto bíblico, né, amor? Refletir no texto bíblico e trazê-lo para perto. Aplicar. A gente não fala muito que o cordão de 3 dobras é difícil de se romper? É verdade. Bonitinho. Mas no dia a dia... Teoricamente, Então, ok. a terceira dobra tem que estar presente, irmão. Sempre. Sempre. Sempre tem que estar Não presente só na ali. hora do problema, mas na hora da alegria, na hora da festa, Quer ver? na hora de... Ó, todo momento. olha só, aprendemos muito uma coisa também, irmão, logo no início. Faltava um mês para o nosso casamento, lembra? Faltava um mês. Na nossa época, a gente fazia o pré-nupcial. Que era O que fazer é o pré-nupcial? exames, Fazer todos né? os exames. Exame de sangue. Você fazia uma bateria de exames. Fomos fazer os exames ali em Copacabana. Aí chegou o dia de pegar os exames. O médico olhou para mim e falou assim, ó, pô, tá bem, você está bem, você está bem. Eu falei, então tá bom. A gente já está indo. A voz da consciência ele está me dizendo assim: ó, acabou. Mas deixa o pastor falar aqui. Acabou tudo. Ó, tem um detalhe que eu vou Tem que falar. voltar aqui, ó. aqui de novo, você. Ele falou, deixa eu falar aqui, voz da consciência. Ele falou aqui, até agora, do CETIF e do Uniatitude. Só que ele também é do Bem Mais TV e transmite a gente, hein? Aí vai quebrar nós, hein? Se ele não falar, então vai indo, né? Então tá, a voz da consciência falou, pode ir, a voz da sabedoria, pode ir. Ó, deixa rolar. Mas olha só, eu nem sei o que eu estava falando mais. Meu Jesus. O que eu estou falando? Pastor. O que eu estou falando? Oi? O que eu estou falando? Que eu sei que isso daí ele vai cortar, né? Não. Eu estou falando. Corta nada, ele gosta Ele passa tudo. Eles gostam dessa parte, eles podem fazer pegadinha. Rapaz, eu me Do cordão de perdi. três Cordão de 3 dobras. do E aí cordão ele de tem que três estar o dobras. tempo todo conosco. A gente tem que olhar para a palavra de Deus, irmão, e sentir a palavra de Deus e caminhar com a palavra de Deus. É isso que a gente precisa entender. Porque senão, irmão, não adianta. Então, fizemos os exames, como eu estava falando, e o médico, quando foi pegar o exame da Denise, falou que a Denise estava com muito sangue no exame de urina. Aí, o que acontece? A Denise estava com o cálculo renal encravado no ureter, Nova. e o rim dela estava inchado, ela foi direto para a mesa de cirurgia. Um mês antes de casar. Um mês antes de casar. Muito que bem. Fez a cirurgia e eu virei para minha esposa, que é uma coisa, eu sei que ela não falou, eu não estou nem deixando falar, mas eu tenho que enaltecer minha esposa. Eu cheguei naquele hospital, que foi ali no Leblon, que ela fez a cirurgia, falei para ela, Denise, Denise trabalhava no Miguel Couto, e eu falei para ela, filha, é melhor nós adiarmos o casamento.
Faltava um mês, quer dizer, aí já não era mais um mês, né? A Era Denise, menos de um mês. a Denise vira e fala para mim assim, como ela sempre faz até hoje, quando a gente passa por algum problema, Denise sempre fala para mim o seguinte, onde é que está a fé? E ela falou assim, nós vamos nos casar na data prevista, não vai ser nada alterado e vai dar tudo bem na lua de mel, que a gente Uau. tinha que sair, então, e outro detalhe, casamos na data certa, não vou nem mais falar prevista, foi a data que já estava 15 de estipulado, janeiro 15 de de janeiro 77. de 1977, 19 horas, a gente casadinho, detalhe, Denise com sapato alto, Custei achar porque um sapato alto pra mim a dar cirurgia dela não é igual a cirurgia que é feita hoje. Hoje é por vídeo, né? Laparoscopia, a dela foi corte, Era incisão mesmo. incisão. 48 anos atrás. Direitinho, irmão. Então, mais um detalhe, já que a senhora perguntou, né? Jesus presente, mas também a mulher sábia, como diz a palavra, ela edifica o lar. E a Denise sempre me ensina isso na edificação. É contar com o Senhor Jesus e crer. É um tripé, não é? É crer, confiar e depender. Nossa. Não decorou? CCD para vocês. Crer, confiar e depender. E minha esposa, mas você é pastor? Sim, e aí? Eu sou pastor, irmão. Mas A minha esposa sempre, ela ensina isso para todos nós dentro de casa. É crer, confiar e depender. Porque nesse iniciozinho de tudo, para nós, que foi para o nosso casamento, dia 15 de janeiro, ela já demonstrou quem ela seria e quem ela é. E eu louvo a Deus por isso, estou sendo muito sincero. E o segredo do seu ministério está aí. Amém, irmão, porque tem outro detalhe, é porque senão eu vou ficar contando um monte de coisa. Eu vou ser muito sincero. A minha esposa sempre fala assim, eu não casei, quando nós nos casamos, ela fala assim, eu não casei com pastor, eu casei com engenheiro. Beleza, é isso mesmo. Mas na hora que o Senhor falou assim, ó, de tudo que você me pediu, agora chega e vem para o ministério. Eu vou para o ministério. Mas Deus chamou minha esposa. Amém. Então, hoje, eu sei que eu já estou no final da minha carreira, eu tenho que entender. Por isso que, quando eu digo final de carreira, eu até dou um aviso aqui para todo mundo. Pastores, se é que eu posso dizer isso. Claro. O que ocorre é o seguinte, chega uma idade que você não pode estar totalmente à frente de uma igreja. Porque estar à frente de uma igreja são diversas coisas que a gente faz. Muitas demandas. Muita demanda. Mas há o espaço em ministério. Então, hoje, quando você me vê no Uniatitude, você me vê no CETIF, você me vê dando aula em seminário, você me vê na Bem Mais TV. TV, fala agora. O que acontece? A Bem Mais TV já vou falar dela. Então, é ministério. Ministério. É ministério. A gente precisa entender isso. Você ajudando os novos, aqueles que estão chegando, você passando a experiência. E o outro detalhe, irmão, você sempre também está aprendendo. Eu louvo a Deus por estar aqui. Amém. Porque, como eu disse, nós iríamos para outros lugares. Sim. E vim para cá. E aqui eu aprendo. Diariamente eu aprendo. Amém, pastor. E não tenho vergonha de dizer isso. É Ministério diário, né? é uma fonte. A gente precisa entender o seguinte, irmão. Ministério é uma fonte de aprendizado. Precisamos entender isso. Ministério é uma fonte de aprendizado. Amém. Porque é aquele que nos chama ou nos vocaciona, que na palavra de Deus é a mesmíssima coisa, vocacionado e chamado é a mesma coisa, é só ler lá Atos dos Apóstolos 13, 23 que vai ver isso. Aquele que nos confiou isso, ele sempre vai dar instruções, ou direto na palavra, quando ele está com um direcionamento mais exclusivista, vamos chamar assim, mas através da boca dos outros. Nosso pastor falou muito claro, quando ele estava pregando no domingo. O senhor ouve a voz de Deus, o pastor, olha, não é que abre o céu, estão os tronços. Eis que te digo. Paz, eu sinto paz, sabe por quê? É isso aí. Isso é uma grande verdade. O pastor pergunta às pessoas, não é só ele ler Bíblia, não é só ele orar, não é só ele com um contato direto com Deus, mas ele pergunta,
E quando ele pergunta e vem uma resposta, você nem sabe que ele está perguntando para alguma coisa, que ele está ali direto com o Senhor e ele sente paz. Ele aplica o que o senhor falou, é o CCD, né? CCD. É o crer, confiar e crer, depender. confiar e depender. O Espírito Santo Exato. apenas não reside na vida dele, o Espírito Santo preside Preside na vida dele, como ele e falou. na sua vida. Como ele falou. Tem sido assim, né? E no esse casamento de testemunho, né? vocês. No Amém. casamento da nossa Amém. irmã Denise, que foi sempre essa mulher sábia lá Gente, no vocês têm que vir casamento. aqui mais vezes, que olha, eu Testemunho do aprendi hoje casamento. aqui. Assim, falando, pra gente é uma aula, a gente ouvindo isso é sempre uma aula, e são esses testemunhos que edificam. E como a gente aqui passa no canal da Atitude TV pelo YouTube e também no canal Bem Mais TV, nós estamos com o chefe aqui, então eu tenho que falar do Bem Mais TV e agradecer que tem transmitido esse podcast também. Alcançados vida. Tem alcançado pessoas de que a gente não tem noção aonde vai chegar esse podcast. Amém. Nós só sentamos aqui com uma pauta que é para ter um norte e o Espírito Santo vai conduzindo. E aí traz o testemunho do Senhor, da senhora, traz esse, vamos dizer assim, esse testemunho de vida de vocês, porque aqui é um testemunho de vida. A E gente não está posso falar trazendo um um testemunho negocinho? qualquer, não. Mas o Jesus é o principal. Sabe por que é o diferencial que eu entendo, hoje eu entendo? É que, como o Luizinho falou, no nosso tempo não tinha casados para sempre, não tinha classe de casais, nós fomos os Pioneiros nisso aí. pioneiros, isso na igreja de Moça Bonita, junto com um grupo de casados. Moça bonita lá de Padre Miguel? Padre Padre Miguel, Miguel. Isso. Nós A casamos mamãe lá. foi, Vocês casaram a lá? mamãe foi uma das fundadoras da igreja. Conheço a minha lá. mãe. A minha família, parte de mãe, era de lá, de Moça Bonita, lá de Padre Miguel. Vai que ele conhece. Vai que- Não, mas não frequentava a igreja, Ah, não. tá. Não, não. Quer dizer, minha mãe converteu, minha esposa converteu também, mas a minha família, parte de mãe, ninguém converteu, não, só a gente. E assim, infelizmente, não tiveram o privilégio que nós tivemos de encontrar Jesus, né? Vocês tiveram esse privilégio. Eu fiz a Mulher Única também, né? E eu não falo para minha glória, não, tá? Por misericórdia, quem está me ouvindo, quem for me ouvir. Não é para minha glória, não. Mas é para dizer para qualquer pessoa, aquele que busca Deus, através de Jesus, através da palavra, através da oração, ele encontra. Deus me orientava em tudo, porque olha, se eu ia cozinhar, que eu não sabia, Pedir a direção dele. eu pedia a Deus que esse almoço fique melhor, que fique bom, que eu não... Então, orava para cozinhar, para arrumar minha casa, para cuidar da minha casa, do meu marido chegar e se sentir bem. Eu orava para... Não estava grávida ainda, então eu orava pelas coisas daquele dia, do trabalho do Luizinho. Eu vivia realmente de oração. E vivo até hoje. E nós não tínhamos nenhum auxílio, nem assim, se tivessem alguma dificuldade, pedir ajuda. Hoje a gente Alguém que tem- pudesse orientar. Tá, né? nada, a gente não tinha Foram nada. aprendendo Então, através do nós Espírito Santo mesmo, fomos, direcionando. é o Espírito Santo mesmo, isso que o Luca falou, isso é algo vivido. É muita história, gente. O médico virou para mim e falou assim: a senhora tem 98% de possibilidade de morte. Eu inverso, em vez de falar vida, falou morte. E essa Mas era isso a daí palavra. fica Eu vou para viver. outra Outra ocasião. ocasião. O Luizinho disparou em desespero. A princípio, Aí a senhora falou, eu falo para ele: Luizinho, se Deus me levar, ele sabe porque ele me levou. Mas se Deus me deixar, ele sabe que eu preciso cuidar das minhas 3 filhas. Já Elas tinha eram minhas 3 pequenas, filhas. amém. Então, eu orei, num dia de desespero lá, eu orei: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha vontade, o Senhor sabe que a minha vontade é ficar para cuidar das minhas 3 filhas e do meu marido. Ele vai pirar, Senhor. Eu falava assim mesmo, que eu converso com Deus dessa maneira, sabe? E tem intimidade, Sincero. né? Olha, eu me arrepio. Porque quando eu vejo quando você falou sentado à mesa, ninguém se falou para a gente botar o lugar de Jesus na mesa. Foi Jesus que conduziu vocês para isso. Conduziu. Nós éramos levados. A gente era... Quando nós começamos a pensar numa classe de casais, não tínhamos visto isso em lugar nenhum. Mas foi um consenso que chegou até nós, que chegou junto. Deus não fala só para nós, falou com outro casal, vamos montar uma classe de casados.
novos casados. Então, é uma questão de praticar aquilo que ele nos ensina. Amém. Né? É vivenciar cada momento. Toda vez que eu vejo alguém com uma necessidade, eu fico assim, não adianta nada eu praticar a palavra de Deus se eu não auxiliar essa pessoa. Irmã, a senhora está falando isso aí e me veio um texto à cabeça, né, aqui sobre quer comais, quer bebais, quer façais tudo para a glória de Deus. E resume isso a sua história. Quando o Exatamente. apóstolo Paulo está falando isso para aquele povo, ele está dizendo assim, tudo que vocês fizerem tem que ser para a glória de Deus. Porque se não for para a glória de Deus, Exatamente. melhor que não faça. Que não faça. Porque as consequências são drásticas. Então, assim, o Espírito Santo orientou vocês. E como a Monique falou, para a gente é maravilhoso, é magnífico ouvir essas histórias. Mas eu vou ter que me despedir, porque o podcast já passou do limite. Mas como agora a chave, pronto, chegou a chave do encerramento. Muito obrigado Eu por quero essa oportunidade. agradecer Eu só posso orar? vocês. Você que o deixa? senhor Deixa, deve vai orar. dar. Eu quero agradecer orar. mais uma vez aqui ao pessoal que está no Atitude TV. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, curte, comenta e compartilha, porque a pessoa que vai lá se inscrever e toca no sininho de todas as informações, toda vez que entra um episódio novo, você vai ser notificado. E também diz para o YouTube que esse conteúdo é muito relevante e vai abençoar vidas. O nosso objetivo aqui é alcançar vidas, tá? E a gente tem um convite especial antes do senhor orar. Nós vamos estar passando hoje esse episódio, que vai estar entrando no ar, que entra todas as quintas-feiras. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. E vocês são os legal. eternos namorados. Então deixa algo de especial aí e faz essa oração para o pessoal, pastor, para nos despedir na paz do Senhor Jesus. Amém, ó. Fala alguma coisa especial para o povo e eu oro. Pronto. Tá bom. A coisa maior e mais maravilhosa da minha vida foi ter aceito Jesus como Salvador. Amém. Amém. Através dele, eu conheci o pastor Luiz, hoje pastor Luiz, mas era o Luizinho, estudante de engenharia, e que nós nem imaginávamos que seríamos, né, a família pastoral. E a minha vontade, olha, se eu pudesse enfiar isso na sua goela, eu enfiaria. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Amém. Glória a Invoque Deus. o seu nome, o nome dele, enquanto ele está perto. Aleluia. O dia está passando muito rápido. Gente, eu fecho o olho, já é domingo. Eu fecho o olho, eu abro o olho, já é sexta. Então, está passando rápido. Jesus vai voltar e ele precisa salvar o maior número de pessoas. Amém. E eu convido a você, busque o Senhor Jesus, porque ele só vai dar alegria e prazer na sua vida. Amém. E te fazer mais do que vencedor. Glória a Deus. Vamos lá, Pastor. então? Vamos lá. Vamos lá. Nos abençoe. Querido e amado Deus, na tua presença, nós estamos nos encontrando nesse instante. E te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pela tua bondade, Amém. por tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, por esse momento que foi marcante. Marcante mesmo na minha vida, na vida da minha esposa. Aleluia, Pai. Muito obrigado. E que possa repercutir não pelo casal ou pelos casais que estão aqui à mesa, mas pela mensagem que o Senhor colocou nos nossos corações, desses dois casais aqui. Aleluia. Rogamos a Ti, ó Deus, que a Tua presença, por favor, seja sempre, sempre, sempre notória em nossas vidas. Pois é em nome de Jesus tão somente que nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês mais e mais ainda do que já são abençoados. E continue Amém, sendo irmão. essa bênção nas nossas vidas. Queridos, vocês que estão nos assistindo, nós queremos agradecer vocês pela disponibilidade e atenção. E nossos votos são de saúde, paz e prosperidade. E até o próximo Família Cast.